Muito bem, pessoal. Já estamos no capítulo 10 de Atos. Está cheio de histórias, aventuras, né? Um livro cheio de muitas coisas interessantes e maravilhosas para se estudar, né? Então é até uns livros, né, para a gente contar história para nossos filhos, né? Aventuras carregadas de ricos detalhes, né? Então o capítulo 10 é o centurião Cornélio, né? Uma pessoa responsável pela guarda italiana, né? É alguém muito fiel, né? A gente encontra no meio às vezes de pessoas com autoridades, né? Corrupta, etc. Mas ele era uma pessoa honesta, fiel, piedosa, né? E ele fazia orações a Deus, mesmo na sua, um pouco de repente, idolatria, mesmo ele com pouco conhecimento, enfim, eu não sei. Estou só tecendo comentários. Ele é uma pessoa temente a Deus, tá bom? E ele fez orações, né? E Deus mostrou para ele que as suas orações foram atendidas, né? Chegaram ao céu, né? E paralelamente o Pedro tem uma visão. É interessante que há muita gente que interpreta esse texto, né, de maneira literal, né, que está querendo dizer uma coisa, para tentar argumentar os seus, a favor dos seus desejos, né. O apóstolo Pedro estava na hora da boia, né, estava fazendo um almoço. Imagina que um cozinhar de peixe, que era o alimento mais abundante da sua época, já que ele era pescador. Imagina que o cozinhado que estava fazendo estava com fome e não estava pronto, e ele tem uma visão do sonho do céu ali. O que Deus fala para ele? Pedro, aí vem um lençol, né? Imagina um lençol, não sei como é que era o lençol, se é literal, mas que é um lençol de 4 pontas, é quadrado, retangular, e desce, e vem no sentido da terra, né? E lá diz que estava carregado de animais imundos, né? Impuros. Imagina que tinha um cavalo, que tinha um jacaré, tinha coisas assim imundas, né? Conforme Levítico 11. Lá em nenhum momento estava falando de literalmente de pessoas lá, não. Estava falando de animais, né, para se comer. Mas a mensagem não era essa, o significado era outro, certo? Mas nesse contexto aí, o apóstolo Pedro não entendeu, mas mesmo assim ele ficou inculcado, porque aconteceu isso 3 vezes, né? Tá certo? Deus orientou, né, para Cornélio ir até o apóstolo Pedro, para que ele viesse até ele, né? E eles vão lá. Seguem lá, né, toda a orientação de que ele estava o Pedro. E o Pedro foram lá, né, explicaram que o nosso Senhor teve uma visão, né, etc tal, uma pessoa piedosa. E ele foi até lá. Chegando lá, o Pedro recebeu, né, adoração, né? O Cornélio ficou de joelhos. Ele falou: "Não, levanta-te, homem, que eu não sou homem igual a você." E ele as palavras do Pedro é, né, que na hora que ele chega lá, tá cheio de parentes, né? Cheio de amigos, né? E ele entende, né, o sentido da visão. Ele diz assim: "Vós sabeis, né, que um judeu não pode ficar com outra raça, né? Mas Deus demonstrou que eu não devo considerar nada imundo ou comum." E ele veio sem vacilos, né? Ele veio a obedecer a palavra do Senhor. Aí o Pedro pergunta para ele: "E por que você me chamou, Cornélio?" Ele explicou, né, todos aqueles que Deus falou com ele, que ele era homem piedoso, e ele ouviu as orações dele, né? Recebeu as orações, né? Chegou até o céu. Tá certo? Aí o Pedro diz assim, né? "Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que teme a Deus, Deus, né? O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, né? Ele faz um sermão ali para aquelas pessoas que estão ali presentes, né? E interessante, ele orientou, deu instruções para Cornélio, para as pessoas que estavam ali presentes, né? E aquelas pessoas, né, que o apóstolo Pedro, não parece que ele não foi sozinho, não, ele foi acompanhado também. As pessoas, né, relatam que elas ficaram impressionadas, porque as pessoas elas tinham sido batizadas e receberam o Espírito Santo, mas aquelas pessoas nem tinham sido batizadas, mas já estavam recebendo o Espírito Santo, o dom, né? O dom de línguas, mesmo registrado no capítulo 2 de Atos, né? Que possivelmente, né, não sei exatamente, mas dá a entender de que aquele poder, né, que eles receberam foi para eles entenderem o que eles estavam falando, né? Porque o Pedro,
era um galileu. Será que Cornélio, assim como os outros, estavam entendendo? Não sei. O dom de língua ele serve para habilitar uma pessoa, né, a falar e ao mesmo tempo a outra pessoa receber isso e entender. É como se fosse um Google Voice aí, né, um tradutor que fala e sai do outro lado um áudio interpretativo na linguagem que a outra pessoa entenda. Eu imagino que seja assim. Agora, se não for, vamos pesquisar o assunto, tá bom? Aí no final o apóstolo Pedro faz, né? Eles receberam o dom mesmo sem ter sido batizados. É interessante aí. Porque eles precisavam ser capacitados para compreender as mensagens divinas. Agora pergunta, será que eles ficaram gritando aqui negócio todo de xalabalabanca? Então o apóstolo Pedro fez uma pergunta, né? Vocês podem recusar um batismo, já que vocês já receberam o Espírito Santo? Então as pessoas foram batizadas, né? E o apóstolo Pedro ficou com eles vários dias, né? Então esse é um resumo do capítulo 10, que nós estaremos, né, no próximo momento, continuando 11, 12, 13, e assim até acabar o livro de Atos. Nós queremos, né, avançar nos livros, nas cartas dos Romanos, e é um assunto que tem muito pano para manga, é muito gostoso a gente ler junto com vocês aí. Muito obrigado, e que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a família, teu pai, a tua mãe, teus filhos, abençoe teus negócios, né? Se você está passando por algum aperto, algum problema na família, com o casal, esposa, marido, com o filho, situações adversas, nem entregue na mão do Senhor. Não só falar, Senhor, entrego na tua mão. Eu entrego nas tuas mãos. Eu não dou conta, as minhas forças acabaram, né? Eu não vou fazer mais nada. Não posso continuar, agora está nas tuas mãos. Já era para ter colocado desde o início, né? Mas infelizmente a gente coloca Deus por último, mas mesmo assim Deus ele ainda vai agir. Que Deus nos abençoe. E na próxima vez coloque sempre o Senhor em primeiro lugar. E tudo vai ser acrescentado, né? Acrescentado não no sentido que vai acontecer como você quer, mas como Deus permitir assim, tá bom? Assim deve ser guiada a nossa vida, né? Um excelente dia para você, para todos nós, e que o Senhor nos guie sempre nas veredas da justiça.